Uma trama de linhas e pingos coloridos num losango formam o logo do programa Itaú Social Unicef. Num sofá, uma jovem negra segura uma lâmpada. Começamos com uma ideia. Ela sacode a lâmpada que acende. Acrescentamos o olhar para a diversidade a partir dos marcadores sociais de raça, etnia, gênero, sexualidade e pessoa com deficiência. Em círculos coloridos, os marcadores surgem em balões de fala. Multiplicamos pela escuta, pelo diálogo e para o olhar ao território. Em outros balões de fala, instituições do território. Alcançamos a integralidade. Os balões e formas geométricas diversas se fundem num bloco. Criamos assim um trabalho coletivo, com muitos aprendizados e desafios que nos fortaleceram e se tornaram os melhores norteadores para a construção da nossa jornada. O bloco é encaixado numa escadaria que leva a um caminho. E depois de trilharmos nosso caminho pelas estações 1 e 2 do percurso formativo, chegou a hora de elaborarmos o plano de intervenção. O caminho vira uma linha do tempo. Vamos relembrar essa caminhada até aqui? Jovens diante de uma OSC. Na estação 1, o desafio central foi pensar sobre o que a organização já desenvolveu, quem compõe e constrói a história da OSC e como tem lidado com conquistas e desafios, inclusive no atual contexto da pandemia de Covid-19. E foi aqui que nos apresentamos. De máscara, 3 jovens gravam um vídeo com um celular. Na estação 2, o foco era compreender a organização e o território, a partir do olhar das crianças e adolescentes, das famílias e da comunidade, e começar a pensar como a organização se vê e se pensa para o futuro em diálogo com esse olhar. E tudo isso sempre ancorado ao tema da diversidade e aos eixos do programa: desenvolvimento institucional, desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e articulação no território. Um tablet, temas do programa. Mas afinal, o que é um bom plano de intervenção? Um bom plano é aquele que está em diálogo com a missão institucional da OSC e com as demandas e potencialidades do território. Ao ar livre, a jovem negra conversa com adolescentes. É um plano que se dispõe a colocar em prática ações de combate a qualquer tipo de preconceito e discriminação. Erguidos, punhos de diversos tons de pele se agitam. É também um plano que olha para cada criança e adolescente como seres únicos e integrais. Uma adolescente caminha num campo. E pensa em uma gestão menos hierárquica e mais dialogada, sempre atenta à escuta do público atendido, da família, da comunidade e das próprias colaboradoras e colaboradores. De formas geométricas, uma pirâmide se desfaz em unidades horizontais. E que apresenta de forma objetiva e comprometida os resultados e as metas que se quer alcançar num determinado período de tempo. Em um notebook, o mouse dá play num vídeo. Letícia Araújo, Sempec Educação. Chegamos ao momento de elaboração do plano de intervenção. Mas afinal, por que um plano e não um projeto? O plano é uma proposta que visa dialogar com a missão da organização e de fortalecê-la naquilo que ela já faz, mas que sempre pode ser aprimorado ao revisitar suas ações, percebendo como ela é vista por aqueles que constroem o seu dia a dia, o seu público, a comunidade, parceiros, e como dialoga com as questões presentes no território. E é em diálogo com esse processo que propomos fomentar a atuação de organizações que atuem em prol da educação integral e inclusiva e que sejam capazes de refletir e colocar no papel suas proposições de mudanças para serem apoiadas. E como esperamos que este plano seja construído? A partir de um diagnóstico construído por vocês ao longo do percurso formativo, reunindo as percepções das e dos profissionais da organização, em diálogo com as demandas do território e do público atendido, as crianças e adolescentes, mas sem perder de vista a missão da organização. Dessa forma, não esperamos que vocês comecem a atuar com algo que nunca fizeram, mas sim que vocês possam olhar para as necessidades e potencialidades dos seus territórios e propor ações que contribuam para mudanças ou superação de situações desafiadoras relacionadas ao eixo de desenvolvimento integral e de desenvolvimento institucional. Ao longo das estações, incentivamos vocês a promoverem a escuta e o diálogo com todas e todos os profissionais da organização, a escuta e o diálogo com as crianças e adolescentes atendidos e atendidas por vocês, familiares, membros da comunidade e instituições parceiras. Sabemos que cada OSC possui um contexto local muito específico, com diferenças em termos de infraestrutura, acesso à internet por parte da equipe e de seu público, assim como de maior ou menor impacto em relação à pandemia da Covid-19. Tudo isso vai ser levado em conta pela equipe do programa para analisar os planos de intervenção, pois é claro que estes desafios impuseram alguns obstáculos
obstáculos para a participação no processo de elaboração do plano. Na tela, e como elaborar os planos de intervenção, Fernanda de Andrade, Itaú Social. Na estação 3, convidamos vocês a revisitarem as produções realizadas na estação 1 e 2 para começarem a pensar sobre o plano de intervenção. A partir da análise de tudo que vocês elaboraram até aqui, vocês devem definir as situações desafiadoras da organização, ou seja, que mudanças querem promover pensando nos eixos de desenvolvimento integral e institucional. Com certeza vocês têm em mãos informações superpotentes do território nos quais vocês atuam, a partir de múltiplas vozes, assim como a partir das reflexões construídas sobre as demandas e capacidades institucionais da organização. Agora, o exercício é pensar qual o objetivo desse plano e o que justifica a sua realização pela organização e no seu território. Quais serão as prioridades da organização para qualificar a sua atuação e contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Que vocês pensem se as mudanças que querem promover são possíveis de serem desenvolvidas em 18 meses, com o recurso disponível, e quais que serão as ações necessárias para alcançar essas mudanças. Nas ações, não se esqueçam sempre de levar em conta a nossa temática da diversidade e a importância de pensar a articulação com o território. Reflitam sobre os resultados que pretendem alcançar ao final da implementação do plano. Pensem também sobre quais serão os responsáveis por conduzir a implementação do plano no interior da organização. Mas não se esqueçam, assim como no percurso, a ideia aqui é que todos da organização possam ser envolvidos nesse momento. Pensem também quais os parceiros que podem contribuir para a realização e sustentabilidade do plano. Nesse momento, é importante também que vocês pensem em pessoas chaves da comunidade que podem acompanhar o plano de intervenção para que essa implementação aconteça de fato em diálogo entre a organização e o território. Por isso que a gente sugere a criação de um grupo comunitário de acompanhamento local. Finalmente, ao elaborarem o cronograma e o plano de uso dos recursos, procurem pensar sobre tudo o que vai ser preciso em cada uma das ações promovidas no plano. Os recursos humanos, materiais pedagógicos, despesas de operação do plano para a organização. Vocês não precisam detalhar o uso nesse momento, mas é bem importante que vocês registrem como chegaram nesse valor e pensem na coerência entre as ações previstas no plano, o cronograma e o orçamento. Para saber um pouquinho mais sobre o próprio uso do recurso, a gente disponibilizou aqui na estação 3 um documento com mais orientações. Quando vocês tiverem finalizado a escrita do plano, não se esqueçam de ler todo o documento, ver se as ideias e as informações estão claras, especialmente para alguém que não conheça a organização e o território de vocês. Tudo isso vai ser bem importante na etapa de avaliação e seleção. Vamos então saber um pouco mais sobre ela? Na tela, critérios de avaliação dos planos. Juliana Sartori, Unicef. Para selecionarmos os planos que serão contemplados com o fomento financeiro e assessoria técnica, achamos importante resgatar um pouco do processo de avaliação. A avaliação dos planos de intervenção é composta por uma análise técnica e uma análise a partir de critérios de vulnerabilidade socioeconômica dos municípios. Para relembrar sobre os números de vagas por região, acessem o regulamento no site do programa. Hoje, especificamente, vamos falar sobre análise técnica. Um ponto central na avaliação será a coerência, que será analisada de duas formas diferentes. A primeira delas consiste na coerência entre as ações realizadas durante o percurso formativo e a proposição do plano de intervenção. Durante a formação, foram propostas diversas atividades de escuta com diferentes pessoas e diagnósticos do território que evidenciam suas potencialidades e seus desafios. Esperamos que, ao propor um plano de intervenção, vocês levem em consideração este olhar para o território e essa escuta das diferentes pessoas que participaram dessa caminhada. A segunda forma seria avaliar a coerência na construção do plano e a viabilidade das propostas. Um exemplo de coerência nessa construção seria a integração da situação desafiadora com o desenvolvimento integral, desenvolvimento institucional e com a missão da instituição, e também de compreender como as ações propostas nos eixos de desenvolvimento integral e institucional dialogam entre si e se elas apresentam aspectos da diversidade. Esses são alguns pontos que orientarão a avaliação dos planos de intervenção. Mas é importante dizer que não esperamos um plano que seja gigantesco e que pretenda resolver todos os problemas de sua comunidade. Mas é fundamental, desde já, que vocês façam o exercício de construir esse plano, que vislumbrem resultados a serem alcançados e que garantam participação de pessoas do território na sua implementação por meio do grupo comunitário de acompanhamento local. Esperamos que a elaboração do plano de intervenção
seja uma ação que fortaleça todas as organizações participantes do programa, assim como as demais atividades realizadas ao longo do percurso formativo. Em balões de fala, fachadas de instituições, mãos que se cumprimentam. No território, núcleos familiares e profissionais. Em letras coloridas, diversidade. Jovens sobre blocos de alturas diversas e a palavra equidade. Jovens em trabalho de equipe e de formação. Retomamos um pouco dessa jornada até aqui e falamos sobre aquilo que constitui um bom plano de intervenção. Que tal retomar a produção de vocês e iniciar essa construção? No sofá, a jovem negra segura uma lâmpada acesa. Começamos com uma ideia. Agora, temos um plano de intervenção. Num caderno aberto sobre o sofá, plano de intervenção. A jovem escreve no caderno. Na tela branca, logo dos apoiadores e parceiros e do programa Itaú Social Unicef.